Fala galera do GFcast, Lucas Laet aqui. Hoje é o episódio 26, temos nosso convidado Fabrício Mariano. Antes de eu falar com o meu convidado, eu vou agradecer meu patrocinador oficial, GF Team Store, trazendo umas peças bem maneiras. Agora tem a novidade lá da mochila, sandália, tá sempre representando a firma. Agradecer a galera que vem comentando, tá sempre junto com a gente no canal aí, somando forças. Eu acho que esse ano a gente tem muita coisa para crescer junto. Então, tô amarradão, a gente está mantendo algumas coisas diferentes. Trouxemos o Honório como co-host. Agora eu tô trazendo essa plataforma online também, que eu consigo falar com a galera ao redor do mundo aí. Então, isso me deixa trabalhar de qualquer lugar que eu tiver. Esse ano eu tô viajando muito por conta das competições, por conta da moda também, tô desfilando. Então, agora a gente está falando com o Fabrício, direto de São Paulo. Bem-vindo ao programa, Fabrício. Muito legal de ter aqui. Tava faltando alguém que não seja atleta, né? Então seja bem-vindo. Obrigado, irmão, obrigado aí pela oportunidade aí. Fico muito feliz aí de estar participando desse podcast. Sempre acompanhei também, então, achei legal essa troca aí. Espero que eu traga muitas experiências aí para as pessoas que estão assistindo a gente. Que bom, cara. Que bom te ter aqui. Você já participou de algum podcast antes? Cara, nunca participei, mas sempre tive vontade, ainda mais por falar de algo que eu gosto, falar sobre o meu trabalho aqui, que ajuda as pessoas. Então, tô bem feliz hoje de estar aqui com vocês. Pô, que legal. Prazer é nosso, cara. Então, fala um pouco pra gente sobre você, como é que você escolheu essa carreira aí da psicologia, como é que foi essa transição da psicologia com a galera do jiu-jitsu. Conta aí pra gente tua história. Bom, vamos lá. Isso aí começa até um pouco antes. Na verdade, eu primeiro me formei em direito por conta da minha família. Tipo, minha mãe é advogado, meu irmão é advogado. A gente já tem um escritório ali funcionando. Então, tipo, todo mundo esperasse que eu fizesse o direito. Então, tipo, só que eu sempre senti dentro de mim que não era aquilo para mim. Mas ainda assim, ali, insisti e fiz o direito, me formei em direito. E por conta dessa muita pressão ali de continuar a fazer o direito, na minha adolescência eu conheci o jiu-jitsu, que foi algo que me ajudou a lidar com essa bagunça que estava na minha cabeça ali, por conta dessa escolha sobre qual faculdade fazer, sobre para que caminho tomar. Então, ainda assim, fui seguindo direito ali. Fui, me formei, trabalhei aí, trabalhei um tempo aí no direito, mas não sabia já que não era aquilo. Então fui para psicologia. Foi na onde eu realmente conheci aí, tipo, algo que eu verdadeiramente me encontrei. E Como com é o que jiu-jitsu, desculpa. Rapidinho, como é que foi essa transição? Como é que tua família lidou com isso, sabe? Não, não quero direito, quero a psicologia. Como é que foi isso? Cara, foi bem chocante para minha família. Tipo, minha mãe até hoje ainda sente um pouquinho sobre dessa pressão aí de eu ter abandonado o direito, porque eu cheguei a me formar, cheguei a trabalhar, então para ela foi meio que um baque ali para ela mesmo. Mas ainda assim é o que eu falo, tipo, a gente tem que fazer o que gosta, a gente precisa se encontrar naquilo que verdadeiramente faz sentido para a gente. Então, mesmo com todo mundo indo contra, porque tipo, eu estava abrindo mão de algo pronto para começar algo verdadeiramente do zero ali, tipo, construir meu nome, construir uma carreira, sendo que já tinha tudo pronto. Então, para ela meio que foi um susto eu abandonar tudo e querer fazer. Mas para mim, cara, foi meio que realmente libertador. Porque é o que eu falo, pô, lá eu usava terno e gravata, nunca fui muito disso. Então, tipo, lá acabava que tipo, eu tinha que defender as pessoas. Então, eu entrava na causa da pessoa, eu assumia aquilo para mim. Porque quem resolvia, na verdade, era eu. Agora, hoje, como psicólogo, não. Como psicólogo, eu dou meios para que aquela pessoa resolva aquele problema. Então, muda, mas é como se fosse bem parecido ali também, porque é resolução de problemas. Legal. Eu entendo o que você passou, porque a minha família também, né? A galera do direito, minha mãe, minha irmã. E eu cheguei a cursar, né, um período de direito e eu vi no primeiro período que não era o que eu queria. Eu já era do jiu-jitsu, já estava imerso ao jiu-jitsu. E a minha família também não curtiu nada quando eu falei assim: olha, galera, não vou fazer, não é o que eu quero e eu vou seguir a minha vida, né? Então, é também
a responsabilidade de você tomar a decisão, né? Que não é uma coisa fácil, de você, com Não, 20 anos ali, 19, não vou fazer isso, eu vou fazer o que eu quero. E você tem que arcar com o preço de fazer o que gosta, né? Que todo mundo acha que é fácil, mas na verdade nossa, viver do sonho é muito difícil, né? é muito difícil, cara. E eu falo isso porque, tipo, hoje para eu trabalhar com algo que eu verdadeiramente amo, que é estar atendendo atleta, estar no meio do jiu-jitsu, estar conhecendo pessoas, igual tá hoje tendo a oportunidade de estar aqui falando com você. Eu, para fazer isso, eu fiquei 10 anos realmente fazendo algo que eu não gostava. Mas assim, aprendi muito ali. Aprendi muito. Foi uma escola, foi algo que me ensinou coisas que, tipo, por exemplo, um dos caminhos aí do meu método vem um pouco dessa escolha, dessa decisão de, pô, para onde que eu vou? Porque lá, quando eu fiz o direito, eu fiz e fui até o final, porque, tipo, realmente parecia mais fácil. Parecia que, pô, vou ganhar dinheiro, vou realmente, tipo, não vou passar fome, vou ter cliente, porque cliente já tem. Então, tipo assim, parecia realmente tudo pronto. Então, eu ainda insisti, porque eu ainda estava meio que sem saber o que eu queria, mas aquilo ali parecia ser certo. De qualquer forma, eu teria ali uma base para eu poder me sustentar de alguma forma. Então, meio que por isso que eu continuei, persisti ali ainda um pouquinho no direito. Mas verdadeiramente eu sabia que não era. E foi na onde eu comecei a me encontrar na psicologia. Tanto que eu já saí do direito e já comecei psicologia. Então, eu Entendi. já terminei uma e comecei outra. Qual área do direito que você atuava? Trabalhista, que é a área de funcionários, empregados. Por isso que eu falo que ali eu aprendi muito. Hoje eu tenho, tipo, igual. Minha mãe hoje ela tem um escritório consolidado, graças a Deus. Mas eu vejo que tudo que ela construiu foi ajudando pessoas. Porque todos os clientes dela, a maioria, hoje é empregado. É funcionário de uma empresa grande, que normalmente, querendo ou não, tem ali algumas coisas ou outras que acabam prejudicando a saúde do funcionário. Então, tipo, eu percebi o quanto ela ajudava, o quanto ela era importante para a pessoa. E isso que também me incentivou um pouco mais a manter no direito, porque eu via que a gente estava verdadeiramente ajudando. Legal. E quando você tomou a decisão, você passou na faculdade, você é de São Paulo, que você falou, né? Isso, Como é que interior foi? A de tua São Paulo. família te apoiou em, tá bom, você escolheu psicologia, vou pagar a faculdade. Como é que foi essa transição aí? Então, essa transição foi um pouco complicada, porque, tipo, como eu falei, apesar de eu fazer faculdade de Direito, eu já trabalhava no escritório, então eu conseguia ali um pouco me manter já ali com a base que eu tinha no escritório. Então, quando eu me formei e eu já sabia o que eu queria, eu já estava reservado para poder fazer aquilo. Então, eu já saí de uma faculdade, fui para outra, mas a resistência veio por conta de tempo. Porque, igual, eu precisava estar no escritório e eu precisava estar na faculdade. Eu precisava estar fazendo alguma coisa para o escritório e eu tinha aula. Eu precisava fazer alguma coisa para o escritório e tinha, por exemplo, estágio. Então, ali, tipo, essa transição, a parte mais difícil foi a administração de tempo, de conseguir estar no escritório, fazer a minha parte sem deixar a desejar e também estar na faculdade ali, adquirindo conhecimento, não só estando presente, mas também realmente aprendendo o que eu estava ali tipo, disposto a fazer. Estudar e trabalhar é difícil, né, cara? Nossa, Porque cara. os E, tipo, dois exigem muito da gente, né? eu estudava, no, tipo, eu fazia faculdade numa cidade que não é na minha. Então eu ia e voltava de van todos os dias. Qual a faculdade que você cursou? A Unisal, ela fica em Lorena. Sim. Você tem um sotaque meio puxado pro mineiro, né? Nem parece que tu é É, paulista. é que a gente fica aqui no Triângulo. Eu tô entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Ah, sim. Tá, Aí mas por e isso aí, que como é que foi a faculdade? Como é que foi essa. Porque faculdade de psicologia, muita leitura você já estava acostumado, né? Mas essa viagem do inconsciente, do Nietzsche, quem que você se identificou mais nessa loucura? cara, foi realmente aí uma autodescoberta a psicologia, cara. Não tem como. Tipo, você fazer uma faculdade de psicologia, sua mente realmente ela ressignifica muita coisa. Então, ali você aprende, por exemplo, a psicologia ela tem diversas abordagens. Então, você pode ir para vários lados para chegar no mesmo objetivo. Por exemplo, tem Freud que explica que os nossos comportamentos hoje
é com base na nossa infância, por coisa que faltou, coisa que foi em excesso. Tem ali também a comportamental, que explica que os nossos comportamentos são com base em recompensa e punição. Então, se eu pratico algo e sou recompensado, eu repito. Se eu pratico e sou punido, eu estimulo aquele comportamento. Então, tipo, cada abordagem ela tem uma significativa que explica muito bem aquela situação. Foi difícil de escolher qual que eu me identificava mais. Mas ainda assim, a comportamental é a que traz mais resultados. Porque a gente trabalha com base em metas. A gente trabalha com metas, realmente estratégias para alcançar aquela meta, diminuir ela em pequenas metas, em tipo criar recompensas para você mesmo. Então, ou seja, isso tudo foi fazendo com que eu me identificasse mais, porque ali você consegue ter mais resultado da pessoa. Por exemplo, com o atleta, o cara ele é acostumado a treino, 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 treino. Então ele precisa de algo além da conversa que vá fazer com que ele realmente obtenha um resultado. Aí vem as tarefas, as técnicas, por exemplo, técnica de respiração, técnica de pintura, técnica de leitura. Então, ou seja, tudo isso vai ajudando para poder alimentar cada vez mais essa área aí do atleta, que é o trabalho mental. E tudo isso dentro da faculdade ali você vai aprendendo. Você vai aprendendo sobre todas as áreas. Quando eu escolhi a comportamental, foi porque a que realmente trazia mais resultados para a área do esporte. Você tá com quantos anos, cara? Eu tenho 31 anos. Você já tá na segunda faculdade, 3 pós-graduações, você falou. Porra, que maneiro, hein, Isso. cara? Quanta vivência. Eu É. falei, eu falei lá Nietzsche não tem nada a ver ou Não, é você, um pensador também, é um pensador também. Ele né? também ele é um filósofo, também tem pensamentos muito importantes, mas aí já é relacionado a outras áreas. Aí já é um pouco mais coisa filosófica. Filosófico, né? Viajei. Tá. Me diz uma coisa, quando você segue uma linha de raciocínio, um psicólogo, você defende, você defende ele de que forma? Assim, você falou da área comportamental, mas como é que você aplica isso com atletas ou você só trabalha com atletas ou com Sim, não só atletas? atletas. Só Só atletas. atletas. Como é que Hoje só atletas mesmo. você olha assim, o Freud fala sobre isso e tem algum antagonista do Freud? Fala, não, isso daí não é isso, é outra coisa. Como é que é essa escolha? Então, isso é muito subjetivo de cada paciente. Porém, o que acontece? Como você falou, eu tenho 3 pós-graduações e eu já estava direcionado no meu caminho. O que eu fiz? As 3 pós-graduações foram específicas. Por exemplo, quando eu me formei, eu já fiz pós-graduação em psicologia esportiva, neuropsicologia e terapia cognitivo-comportamental de alta performance. E também fiz o curso de neuro-yoga, que é de instrução, que a gente, em vez de usar o yoga como religião, a gente usa como neurociência. Então, eu Vamos explico, mas destrinchar cada um dessas três aí, dessas 3 pós-graduações aí. vamos Tá. lá. Dentro de cada área, eu fui aprendendo um pouco mais sobre como ajudar o atleta. Aí foi na onde eu peguei um pouquinho de cada área para desenvolver esse método de treinamento. Igual na psicologia do esporte, a gente ali fala muito sobre o estado de flow. O que é o estado de flow? É o atleta conseguir estar de corpo e mente presente fazendo algo. Ele não está ali lutando numa competição pensando talvez num problema. Ele não está ali lutando numa competição ou num treino com a mente em outro lugar. Ele está realmente presente. Ali fala, tipo, trabalha bastante o estado de flow, o apoio emocional da rede de trabalho do atletas. Na neuropsicologia, a gente já aprende um pouco mais sobre o sistema nervoso e como que ele interfere para o atleta. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar naquela frase que a mente manda no corpo. Sim. Quem que manda na mente? Eu acho que é tudo conectado, né? Então, quem manda na mente fisiologicamente é a respiração. A respiração manda uma mensagem para o cérebro e o cérebro manda uma mensagem para o corpo. Então, quem manda na nossa mente tipo, é a nossa respiração, é o movimento dela. Se ela está muito curta, isso ativa o meu sistema nervoso simpático, que é a luta-fuga. Então, eu vou automaticamente querer fazer alguma coisa. E isso me deixa ansioso. Isso é muito doido, porque você está falando, a gente trabalha muito no teatro, sabe? Eu
me formando no teatro agora também, e a gente sempre traz essa pegada. Bota a intenção na respiração que o sentimento vem, né? E agora fez todo sentido quando você falou. Então, o que comanda Exatamente. o nosso consciente, nosso cérebro é a respiração. Então, a gente sempre traz essa pegada, né? Igual, tipo assim, o que que acontece? A nossa respiração, quando ela começa a encurtar muito, por conta dela ativar isso, isso causa ansiedade. Isso faz com que o atleta tome decisão errada, fala coisa que não pensa, coisa que não deve, depois se arrepende, e isso pesa sobre a mente dele depois. Então ele começa a realmente entender um pouco mais como que funciona com a respiração. E isso eu aprendi na neuropsicologia. Já na terapia cognitivo-comportamental de alta performance, eu já trouxe dela o quê? A definição de metas. Trabalhar com metas. Porque, irmão, se você vê uma pessoa caminhando na rua, você vê a postura dela, você sabe dizer se ela sabe para onde está indo ou não. E sobre onde está indo que eu falo é na vida. Não é tipo o lugar que ela está indo. É tipo realmente saber para onde que ela está indo no caminhar dela. Uma pessoa que sabe para onde está indo, ela não se distrai com outros caminhos. Uma pessoa que sabe para onde está indo, ela sabe se a pessoa que está com ela ali pode estar na vida dela ou não. Se o lugar que ela vai faz sentido ela ir ou não. Então, isso aí eu trouxe da terapia cognitivo-comportamental de alta performance. A definição de metas, entender sua rede social, entender os lugares que você frequenta. Por exemplo, tem gente que, muito atleta, o cara ele tá correndo na vida. Ele corre, mas não sabe onde está indo. Isso faz ele chegar mais rápido em lugar nenhum. Por quê? O que é isso? É ele treinar corpo, treinar técnica, preparação física, se alimenta, se hidrata, fisioterapia quando machuca. Mas o corpo vai além disso. Porque, igual, tipo, quando eu montei esse método, trazendo um pouquinho de cada pós ali, o que, que eu poderia juntar para poder organizar a cabeça da pessoa, para poder fazer com que ela consiga estar presente. Porque quando sua cabeça está equilibrada, você consegue estar presente. Então, o que, que eu fiz? Pensando em cada pessoa, igual, a pessoa ela é corpo, mente e espírito. Qualquer pessoa, ela é isso. Só que, por exemplo, o atleta, o que, que ele faz? Ele treina técnica, ele faz preparação física, ele se alimenta, se hidrata, fisioterapia quando machuca e dorme. Essa é a rotina do cara. Academia, casa, academia, competição. Beleza. Aonde que ele treinou a mente dele? Porque mente não é corpo. Igual, se eu perguntar para você hoje, se eu quero ter um corpo forte, eu vou aonde? Academia, E se eu quero ter uma mente forte, eu faço o quê? leitura, terapia. Perfeito. Terapia, leitura, perfeito. A leitura é uma forma de fortalecer a mente. Tipo, aprender um instrumento novo é uma forma de fortalecer a mente. Exercitar, por exemplo, a pintura. Eu trabalho muito com a pintura com os meus pacientes. A pintura é uma forma de você descansar a mente. Porque como que descansa a mente? Você está Dormindo. ali o dia inteiro, telefone, trabalho, correria, dia a dia, rotina. Aí você deita, televisão ou telefone. Como que descansa a mente? Entendi. A E pintura, ela consegue te deixar presente, realmente descansando a mente ali, acalmando seus pensamentos. meditação, né? Meditação, técnica de respiração. Me tira uma dúvida. E esses grandes campeões, cara, que nunca fizeram terapia? Cara, Nunca. é o que eu falo, isso aí é uma questão importante. É o que eu falo para todo mundo. Cara, chegar lá talvez não seja tão difícil, mas se manter lá que é importante. Porque às vezes o cara chega, mas se manter com a mente constante, com a mente equilibrada, saber tipo, quem você é, para onde você está indo, quem você é como pessoa, como família, talvez como marido, como pai, como filho, talvez como um amigo de alguém, como tipo, como atleta também, saber quem você é como espírito. Então, ou seja, tudo isso condiz. O cara às vezes realmente chega, mas o se manter também é importante. E às vezes a pessoa chega e se perde.
não sabe para onde vai, o que que faz, se ela não tem uma rede de apoio, se ela não tem um aconselhamento, um direcionamento, apesar de chegar, é difícil se manter. Entendi. Você, você consegue. Tem uns vídeos no YouTube de pessoas que leem perfis, como essa pessoa age. Você, desculpa a ignorância, mas você faz isso, por exemplo, o Meregali, ele sempre fala muito dos atletas que ele vai enfrentar, ele se bota num lugar muito alto, você consegue explicar isso a partir Cara, disso? tipo assim, ó, eu vou explicar com base aí um pouquinho na terapia cognitivo comportamental. Tudo isso é estratégia. Por exemplo, é estratégia dele igual. Você já viu o Conor McGregor lá? Ele uma Sim. vez pulou o octógono, foi lá, apontou o dedo na cara do José Aldo. Os caras vão fazer pesagem, fica tudo se encarando, querendo se agredir. É estratégia. Porque quando chega na luta, ele sabe que a mente é importante. Então, se eu já venci você na mente, eu já é um passo na minha frente. Eu já estou um passo na sua frente. Por exemplo, tem uma coisa que o corpo reage. Por exemplo, se eu pedir para você aí agora, ó, levanta o polegar, igual eu estou levantando aqui, fazendo um favor. Levanta aí para mim ver. Isso, perfeito. Tá todo Polegar. mundo vendo que isso aí não é o polegar. É, exatamente. Isso chama neurônio espelho. Isso chama neurônio espelho. Porque uma pessoa em um ambiente de tensão, ela tende a olhar uma referência e copiar o comportamento. Você entende? Se ele consegue gerar esse movimento de tensão, por exemplo, se antes da luta ele já levanta lá se exaltando, falando que ele é bom, que isso, que aquilo, o cara já se encolhe talvez. Ele tem a possibilidade disso acontecer. Quando chega na hora do campeonato, ele já é a referência do cara. Então é uma estratégia. É uma forma de conduzir também. Só que também tem outras estratégias. Você não vê o Mika fazendo o que ele faz. Ele é centrado, ele tem um objetivo, ele sabe para onde está indo. O comportamento é diferente. A atitude, a postura, as palavras. Você não vê o Mika fazendo uma coisa dessa. E aí? Então é o que eu É falo. essa? Hã? Que estratégia é essa que o cara. Porra. Assim, eu tô falando de leitura sei lá, da psicologia do cara para fazer isso e se engrandeceu e o Mika não faz isso e eu tô querendo achar, não sei se a palavra arquétipo está certo, de grandes campeões Existe. que utilizam isso. Existe. Essa palavra existe, só que aí já não é mais em comportamento. Aí já é uma outra linha de raciocínio, que aí tem o do grande herói, tem o Sim, do, tipo, camaleão. do curandeiro, aí são vários outros tipos de personalidades. Mas isso, tipo, em leitura de comportamento, que é o que você está querendo dizer, é o que eu falo sobre postura. A leitura de comportamento é você ver a postura da pessoa, como ela se comporta, como ela fala, como ela age ali diante da situação. Isso é comportamento, isso é possível de fazer. Você vê, por exemplo, a diferença de um e de outro. Mas não quer dizer que um é menos ou mais que o outro. Cada um usa uma estratégia diferente com base no que viveu, com base no que aprendeu, no que repetiu e foi dando certo. Fez sentido? Fez sentido. Mas você falou que é difícil. Você pode chegar lá, mas é difícil se manter lá. Cara, não tô tentando te botar na parede, não, mas eu tô pensando Não, no Leandro suave. Lô. O cara tem 8 títulos mundiais, chegou lá, nunca teve acompanhamento terapêutico. A gente vê, sei lá, grande Rodolfo, era 5 vezes campeão mundial. Hoje no UFC ele tem acompanhamento e tal. Mas assim, vários campeões que se manteram lá em cima, se mantiveram lá em cima muito tempo e terminaram grandes campeões. Jacaré, bicampeão mundial absoluto, deixou o braço dele quebrar lá, saíram da extrema pobreza, sabe? E chegaram. Como é que isso é explicado, sim, sabe? Vamos lá, vamos lá. Isso é um bom ponto, que é uma questão que, tipo assim, a gente enfrenta na psicologia, isso que você está colocando. Igual, tipo assim, eu, como psicólogo, eu aceito que, tipo assim, psicologia não é para todo mundo. Você entende? Igual, tipo assim, igual, tem 3 casos que o psicólogo é verdadeiramente necessário para a pessoa. Primeiro, se ela tem um transtorno diagnosticado. Se ela tem esse transtorno diagnosticado, ela precisa de um psicólogo.
Segundo, se ela está enfrentando um problema que ela não está conseguindo lidar. Por exemplo, perdeu alguém, separou, sei lá, está frustrado com uma derrota muito grande. Seja qual Neutral. for o ponto, a pessoa vai precisar de ajuda que ela não está conseguindo lidar. E o terceiro, quando a pessoa quer se conhecer, certo? Igual, tipo, você trouxe exemplo, pô, Leandro Lô, vários caras que chegaram lá, se manteram lá, os caras conseguiram aprender o que precisava aprender. Tem gente que não aprende, se apega no sofrimento. Aí, em vez de olhar para frente, fica preso no que está atrás. Aí ela precisa de uma ajuda para entender que precisa romper essa corda para ela continuar caminhando. Então é o que eu falo, tipo assim, não é porque tipo, tal pessoa tá fazendo, tal pessoa tá fazendo, que todo mundo necessariamente precisa fazer. Você Boa. entende? É igual, Essa, tipo, pô, fez sentido? sim, essa era a resposta que eu queria, sabe? Que, pô, por Entendi. que que tanta gente chega tão longe sem nunca ter feito terapia, Sim. sabe? E aí, caramba, eu quero entender sobre isso. Ótimo. E, Deixa pra e mim. isso é muito importante porque muita gente, quando se prende, não consegue caminhar. Aí ela precisa de ajuda. Você entende? Igual, pô, tô ali, tô indo, tô treinando, não tô ganhando. Igual, pô, tô treinando, não tô ganhando. Isso vai gerando uma frustração dentro da pessoa. Aí o que, que ela faz? Tipo, ela pode desistir, ela pode insistir da mesma forma, ou ela pode tentar algo diferente. Geralmente é uma trava mental, né? Isso. Exato. E aí que eu entro com o treinamento. Porque o que, que acontece? Como eu te falei, o atleta é corpo, mente e espírito. Esse bloqueio ele vem quando as outras áreas estão sendo abandonadas. Porque, igual, muitas vezes eu começo a conversar com a pessoa, eu me apresento, aí eu pergunto para ela, agora se apresenta para mim sem falar do jiu-jitsu. A pessoa trava. Ela, mas eu tenho tantos anos, moro em tal lugar e acabou. Aí, o que, que acontece? Isso mostra que o quê? Mente está de lado, espírito está de lado, só existe um corpo ali. Isso gera um bloqueio, porque, por exemplo, o cara para fazer um triângulo no jiu-jitsu, vamos lá. O cara para fazer um triângulo no jiu-jitsu, o que, que ele precisa? Domínio físico do corpo. Perfeito. Treinar técnica, treinar força, equilíbrio, flexibilidade. Isso é corpo. Se alimentar para ter energia, hidratar. Mas além do corpo, ele também precisa de uma boa estratégia. Ter paciência para atacar no momento certo. Desenvolver uma armadilha. Isso é mente, já não é corpo. Além de tudo, ele precisa daquela vozinha lá no fundo da cabeça dele, lá falando assim, quando tá com a posição encaixada, vai pegar, vai pegar. Ou se não, quando tá tomando um sufoco ali, aquela vozinha na cabeça dele, você não vai bater, você vai sair. Eu vou sair. Isso é espírito, já não é mente. E como é que Então, se treina espírito? oi? Como se treina espírito? O espírito é Vamos lá. treinável? A gente vai chegar lá. Então, pensando nisso, nesses três pontos, o que, que acontece com o atleta? Ele começa a treinar corpo, não vê resultado. A criatividade dele vai acabando. Ele vai começando a repetir as mesmas coisas, mesma estratégia. A criatividade não desenvolve mais, ele já não tem mais paciência. Depois, aquela vozinha que antes falava assim pra você, você vai pegar. Agora começa a falar assim, será que pega? Será que eu saio? Será que eu consigo até sumir? Aí, o que, que acontece? Aí vem o método. Com o método, a gente treina cada uma dessas áreas. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho aqui sobre como que funciona e como que o atleta, tipo, vendo esse podcast, ele já pode começar a pôr em prática na casa dele. Que é o quê? Por exemplo, o corpo. Se eu te perguntar como que cuida do corpo, o que, que você vai me dizer? Se alimenta bem, dorme bem e come e se exercita. Perfeito, Alimentação, sono, exercício. perfeito. Você dorme bem? Cara, eu durmo 6 horas por noite, assim. Para ser atleta, eu precisaria dormir mais, mas eu não sou só atleta, né? Eu sou muitas outras Sim. coisas. Então, Não, sim. Mas considerando, você acha que você dorme bem? não como deveria, mas sim, eu durmo bem. Vai, continua. O que, que é dormir bem?
Dormir bem é ter energia, é conseguir ter energia no outro dia para fazer as coisas que necessitam ser feitas. Então, você descansar seu corpo e mente, né? Uma noite de sono. Perfeito. Então vamos lá. Descansar, igual dormir bem. Isso é uma coisa que muita pessoa confunde. O que é dormir bem? Fisiologicamente falando, é você reduzir o nível de cortisol do seu corpo, é você ter a produção de hormônios que são necessários para o seu dia a dia, por exemplo, GH, testosterona, é você conseguir entrar em sono profundo para poder ter todos esses benefícios. Então, você reduz o nível de cortisol, você relaxa essa musculatura, recuperando melhor ela, você produz os hormônios que são necessários para o seu dia. Isso é dormir bem. É quando você acorda disposto. Igual, tem gente que abre a boca de sono quando está treinando. Tem pessoa que às vezes acontece isso, está ali treinando. Isso não é sono, isso é falta de sono. Porque o dormir bem, ele afeta o seu desempenho. Igual, quando você equilibra seu sono, porque dormir bem é você passar por todas as fases do sono. É leve, pesada, profunda e REM, certo? Então, a Sim. mais importante é a profunda. Só que o que acontece? A profunda, para a pessoa chegar nela, precisa de um preparo, porque dormir é um comportamento. Você entra em alguma luta de competição sem se aquecer? Não. Exatamente, é igual dormir, não tem como dormir bem sem se preparar. Por exemplo, algumas regrinhas de higiene do sono que ajudam a equilibrar o sono. Deitar e dormir na mesma hora. Deixar o telefone pelo menos meia hora, uma hora antes de deitar. Anotar os pensamentos que estão ali na cabeça, ali na hora que você vai dormir. Isso aí são coisas que vão. Igual luz. Você sabe, tipo, que cor que é a luz do quarto que você dorme? Branco ou amarelo? Amarela. Você sabe o motivo? Eu sei que a luz branca ela afeta muito a nossa vista, e aí na hora de liberar a melanina, ela, Melatonina. melanina é a minha cor, a melatonina, ela atrapalha um pouco, né? Então por isso que o ideal. A gente está mudando, quase todas as luzes aqui de casa são realmente amarelas, por conta disso. Amarelo. Então, vou te explicar agora o porquê disso. Porque a luz branca, ela ativa o sistema nervoso simpático da gente. Então, a luz branca, ela desperta, ela desperta uma sensação de ansiedade. Porque não existia luz branca quando a gente vivia na natureza. Não existia nada disso lá. A luz, a única luz que tinha era do fogo. Por isso que a luz amarela relaxa. Porque a gente, como ser humano animal, a gente só estava diante do fogo numa caverna, num ambiente seguro, onde eu estava ali disposto para dormir, descansar, eu estava protegido, não tinha que caçar, não tinha nada. Já a luz branca parece que eu estou enfrentando algum perigo que nem existe. Por isso que quando eu olho para a luz amarela, meu corpo já desarma. Ele realmente relaxa, ele começa a tranquilizar. E isso ajuda você a alcançar o estado de sono profundo. Igual, muita gente acorda durante a noite para ir no banheiro, para beber água. Isso interfere, porque o ciclo do sono é leve, pesado, profundo e REM. Dormir bem é passar por todos eles. O que acontece com a pessoa? A pessoa dorme. Aí deu 3, 4 horas da manhã, ela acordou, foi lá no banheiro. Voltou, deitou de novo. Ela saiu do leve e foi pro pesado. No pesado, ela acordou. Quando ela voltou para dormir, você acha que vai continuar do pesado para frente ou vai voltar lá no leve? Voltar no leve. Quando volta no leve, a hora de chegar no sono profundo é a hora de se levantar. Você já perdeu o benefício do sono ali. Só que isso, tipo assim, isso não te afeta amanhã. Isso te afeta no longo prazo. Isso vai te afetar numa sobrecarga de emoção. Por exemplo, véspera de competição. Isso vai começar a pesar para você. Então, ou seja, equilibrar o sono é essencial. Esse é o verdadeiro descanso do corpo. Por mais que o atleta às vezes faz banho de gelo, faz soltura, faz massagem, isso tudo fortalece o corpo. Descansar é dormir bem. É realmente saber atravessar ali todas essas fases do sono por completo. Igual se alimentar. Se você faz uma refeição pesada antes de dormir, pronto, seu corpo não faz a digestão e entra em sono profundo. Não dá. Porque ele não está relaxado, ele está movimentando. Tá Você entendeu? trabalhando. Exato. Então não vai relaxar para poder dormir bem e aproveitar. E é o que eu falo, você não percebe isso no dia, você percebe isso a longo prazo. Com sobrecarga, tipo, isso gera estresse, isso gera ansiedade, angústia às vezes.
E às vezes é um pouco de equilibrar o sono, já melhora o desempenho do cara, da pessoa ali que tá competindo. Isso é uma forma de realmente cuidar, de descansar o corpo. Só que a gente também precisa cuidar da mente, que é o que eu falo. Por exemplo, mente é o quê? É a gente como pessoa, é eu como filho, como marido, como pai, é eu como irmão, amigo, sou eu como profissional, isso é minha mente. São essas três partes que eu preciso cuidar. O que eu gosto de mostrar com isso? Por exemplo, igual, eu gosto muito de trabalhar com histórias. Então, para explicar a mente, eu vou contar uma história aqui rapidinho, só para resumir. Por exemplo, imagina que viver é como se fosse construir. Todo dia você está construindo um pouquinho. Todo dia você constrói. Se todo dia você constrói, você já tem uma casa pronta dentro de você, Sim. que é a sua história de vida até hoje. Então agora a gente vai imaginar que cada tijolo dessa casa é uma pessoa que passou na sua vida, é uma felicidade que você viveu, é um medo que você guarda, é um comportamento que você tem, é um pensamento que você tem. Então cada tijolo dessa casa que já está pronta é uma situação dessa na sua vida. O que você quer hoje? Construir uma nova história. Que nada mais é que construir um novo cômodo nessa casa. Só que o que acontece? Para uma construção se levantar, precisa de um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro e um servente. Agora a gente vai entender quem são essas pessoas aqui. O engenheiro, que é um cara estudado, uma pessoa que estudou para construir. A gente vai colocar os pais, relacionamentos, amigos, família. A gente vai colocar a pessoa do engenheiro. Por quê? Você está ali construindo. Vai chegar o engenheiro e vai falar para você, você tem que fazer assim. Você tem que fazer assado. E na pessoa do engenheiro a gente vai colocar essas pessoas, porque os pais, por ser pais, vai querer te falar como construir a vida. O amigo, por te conhecer, vai ter uma opinião sobre como te ajudar, com base na vida dele e o que ele vê sobre você. A pessoa que você escolhe para estar do seu lado vai querer que você construa também de alguma forma. Então o engenheiro vai estar lá falando. Aí depois a gente tem o pedreiro. Na pessoa do pedreiro, a gente vai colocar a sua criança interior, que todo mundo tem. É aqueles desejos, aqueles sonhos que você cativa dentro de você. A gente vai colocar na pessoa do pedreiro, que não está formado. Ele tá aprendendo, está crescendo junto nessa construção aí. E você está construindo, essa criança está falando. Ela está pedindo coisa, ela está mostrando direções. Depois a gente tem o servente, que é a nossa profissão. O atleta, qualquer profissão. Aí é o servente, que você está lá construindo e também está querendo coisa. O atleta quer ser campeão mundial, ele quer fazer um grande slam, quer ser campeão brasileiro. Está lá falando sobre como construir. Para você construir, você tem que fazer isso, isso, isso. E antes de tudo, a gente tem a pessoa que projetou a obra. A gente tem a pessoa que sabe o tamanho de cada parede, que sabe onde fica cada janela. A gente tem essa pessoa também, que é o arquiteto da obra, que é a pessoa que viu pronta. Que, tipo, para mim, isso aí já é algo pessoal, mas cada pessoa tem a sua crença. Que para mim é Deus. Um Deus que está dentro, não que está fora. Que já sabe, porque você verdadeiramente sabe o que você quer para você. Só que existem várias pessoas falando sobre como construir. E é você que está construindo. Se você não equilibra essas pessoas dentro de você, e essas pessoas não necessariamente são as pessoas em si, mas a representação que você tem sobre elas dentro de você. Fez sentido? Sim. Não elas em si, mas o que elas representam dentro de você que está te cobrando disso. Por exemplo, eu quando estava lá fazendo direito, minha mãe tinha uma expectativa sobre mim que eu achava que ela tinha. É, o engenheiro e o. Você, Pedreiro. e o pedreiro não estão sintonizados, né? Tu tem que estar ali Exatamente. E sintonizado quando com. você consegue equilibrar essas áreas, que é o que a gente faz no método, com definição de metas, trabalhando, entendendo um pouco mais sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer como pessoa, o que eu estou deixando de fazer, talvez, como marido, filho, pai, por conta de estar cuidando só do corpo, por conta de estar focado só em uma coisa, sendo que eu sou mais que isso. Fez sentido a parte da mente? Sim.
Fez. E A parte também da, tem. Desculpa. tá, a parte da mente ficou claro, a gente tem que estar equilibrado, né, nesses quatro artistas aí que você acabou de citar. E o espírito, cara, como é que. Vamos Porque lá. assim, porque tem aluno que. Desculpe aí a galera, mas tem aluno que tu vê que é frouxo, assim, com espírito Fraco de fraco, espírito. Aham. fraco de espírito. Como é que eu transformo esse cara no leão? Vamos Eu lá. tem até aquela marca, né? You can't teach hurt, tá ligado? Você não se ensina a ter coração, coração não se ensina. Você ou nasce leão, tu não nasce leão. E quando você falou que dá para treinar, eu fiquei curioso. Como eu ensino esse tipo de aluno que não. Eu acredito também que não tem uma crença muito forte, né? Esse aluno, esse atleta que não é leão, né? Vamos lá. Bom, para trabalhar o espírito, irmão, eu vou trazer uma. Como eu falei, eu gosto de trabalhar com histórias. Então, para você entender como é que você vai ser esse treinamento, eu vou te explicar. Através dessa história, claro. Então, vamos imaginar que a espiritualidade da pessoa é como se fosse uma semente. Ela vai se transformar numa árvore um dia, mas ela ainda é uma semente. Então, pensando que é uma semente, quando eu jogo, o que eu preciso fazer com essa semente para ela virar árvore? Primeira coisa, Botar na terra. perfeito. Então, a gente vai imaginar que a Terra são todos os ambientes da vida da pessoa. Casa, escola, academia, lugar que frequentou, cidade que conheceu. Todo ambiente físico representa a Terra nessa história. Além da Terra, o que mais que eu preciso para ela virar árvore? Regar, nutrientes. Água. Água, perfeito. A água a gente vai colocar como se fossem as pessoas da sua vida. Amigos, inimigos, relacionamentos, família, colegas de trabalho, equipe, parceiros. Então, pessoa é água. Só que a água com a terra dá força para a semente criar raiz. Não faz ela crescer. O que faz a semente crescer e virar árvore? Nutrientes, sol, O luz, né? sol. Perfeito, o sol, a luz. Ou do sol, ou da lua, mas a luz. Toda árvore cresce em direção ao sol. Então, se a gente pensando que nossa terra são os ambientes que a gente frequentou, viveu, passou e passa, e que a água são as pessoas que convivem com a gente, vão conviver e conviveram, qual que é o sol da vida da pessoa? A sua, onde você está inserido, né? O As pessoas. sol é o que tira ela é o que tira ela da terra. O sol não é ambiente. O sol não é pessoa. O sol vai além. O sol é o que faz crescer. Porque a terra e a água vira raiz, fortalece a raiz. Mas para tirar do sol precisa crescer. E isso, o que eu gosto de trabalhar com o atleta? É a Ele é o fé. sol, pô. Ele é o É a sol. Ele é o. fé dele. É É. a fé dele que é o sol. É a fé dele, ele mesmo. O que é a fé? É eu acreditar sem ver. É eu acreditar sem ver, por exemplo, que eu sou capaz de ser campeão mundial. Que quando eu acredito sem ver, eu sei que eu vou ter que dar passo. Dália. Bom, então, continuando falando aí sobre o espírito, então o sol precisa ser a fé da pessoa, a fé nela mesma, de que ela é capaz de colocar um objetivo, criar estratégia, caminhar e alcançar. Porém, como é que a gente trabalha isso? Como é que eu treino essa espiritualidade na pessoa? Primeiro de tudo, vamos pensar o seguinte: Se eu se eu sou pegar. ateu, eu consigo? Sou ateu, Consegue, consegue. teoricamente. Consegue. Vamos lá. Se você pegar um peixe, tirar da água, o que acontece no peixe? Morre. Morre. Então, pensando que a gente, como ser humano, a gente nasce, tipo, a gente vem da natureza, certo? Quando eu sou Certo. arrancado de lá, o peixe não morre instantaneamente, ele vai morrendo aos poucos. Quando eu sou arrancado da natureza, me enfio em prédio, internet, tecnologia, tudo isso, isso vai aos poucos também me matando, matando meu espírito, no caso. Então, o que é o primeiro passo para treinar o espírito? Criar momentos com a natureza de autorreflexão. Autorreflexão é o quê? É você, tipo, não é você só, tipo, vou fazer uma caminhada lá no meio do parque. Não, é você, no meio da caminhada, você parar ali,
talvez fazer uma respiração, ou se conectar com você mesmo, mas ter um autodiálogo sobre questões como, por exemplo, para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo como pessoa? Para onde que eu estou indo como família? Para onde que eu estou indo como relacionamento, como amigo, como atleta? Para onde que eu estou indo? Porque aí ele vai começar a trabalhar a fé. O que, que é a fé? Acreditar que ele pode chegar em algum lugar. Quando ele para ali sozinho, sem ninguém, sem interferência de internet, sem interferência de pessoas, sozinho com a natureza, o que, que ele faz? Ele começa a refletir sobre ele. Ele começa a refletir sobre o que, que ele precisa. E a gente precisa desse momento com a natureza para refletir sobre onde eu estou indo, para onde eu estou indo. Porque muitas vezes a gente busca essa resposta fora, olhando para o outro, a gente busca olhando para o mundo para ver o que, que ele oferece, porque ele não vai deixar de oferecer coisas. Quer fazer alguma pergunta? Não, só a gente sempre tá olhando para fora em vez de olhar para dentro, né, cara? Exato. E quando você para ali na natureza, pô, vou parar, vou fazer uma caminhada, vou assistir um pôr do sol, ou vou realmente pegar uma praia, senta ali, fica 5 minutinhos, irmão, leva um caderninho, tipo, eu tenho um caderninho aqui, ó, eu levo para onde eu vou, leva um caderninho ali, senta ali, anota, usa esse poder que você tem de poder anotar as coisas, porque na neuropsicologia, o anotar é como se fosse uma externalização do cérebro. Se eu pegar o telefone, botar um alarme 7 horas da manhã amanhã, ele vai ficar tocando até lá? Não. Vai tocar só 7 horas da manhã. Quando eu anoto, é como se eu tivesse mandado uma mensagem para o meu cérebro falando assim: eu fiz tudo o que eu precisava fazer para isso que eu estou pensando agora. Por que, que eu falo sobre anotar as coisas antes de dormir também? Porque quando você vai dormir, você está ali com a mente cheia. Se você começa a anotar, você manda essa mensagem no seu cérebro. Tudo que eu podia fazer para esse compromisso que eu estou pensando hoje, agora, onde eu estou, está feito. Eu já anotei. Amanhã, no horário daquilo que você anotou, aquele compromisso que você tem, você vai ter um pensamento assim: pô, eu tenho alguma coisa para fazer. Se você está atento a ele, você vai lembrar que é ele. Se não está, você vai lembrar que você tem alguma coisa para fazer. Isso é como se fosse uma programação. Isso não é algo tipo, ah, não vai acontecer. Faz, que vai acontecer. E se você treina isso, isso facilita mais ainda para você. Seja como atleta, seja como pessoa, seja como família. Mas precisa ser feito. Então, criar um tempo com a natureza para definir direção é importante. Segundo ponto, para treinar o espírito, boas ações. Quem que, tipo, pô, você vê uma pessoa na rua lá, você tá passando, pô, posso ajudar? Você vai lá e ajuda. Você tá comendo algum negócio, a pessoa te vê comendo e te pede, você vai lá e compra pra pessoa. Isso é uma boa ação? É, perfeito. Mas a verdadeira boa ação tem que partir de dentro. Por exemplo, eu tô ali comendo algo, aí eu penso do nada, pô, vou comprar dois. Por que dois? Porque eu vou dar para alguém que tá com fome que eu encontrar no caminho. Ou então, pô, tô lá, tô tipo, pô, tô com o guarda-roupa lá sobrecarregado de coisa. E não quero jogar fora, não quero fazer nada, tô lá só juntando mais. Eu vou lá, tiro tudo, irmão. Limpo ali, vejo o que, que não me serve mais, o que, que eu não vou usar. Pego aquilo ali que pode servir para alguém, vou lá e entrego em algum lugar. Ou saio na rua, distribuo para a pessoa que está dormindo ali, passando um frio, passando fome. Isso aí eu não precisei ver ajuda para poder ajudar. Isso parte de mim. Isso também treina o seu espírito. Você começa a sentir que, pô, eu tenho problema, posso fazer pelo outro. Eu consigo ajudar, eu consigo agregar, tipo, se alguma coisa na vida de alguém. Isso alimenta aquela vozinha que eu falei para você. Tá lá tomando sufoco, você consegue sair daí. Isso alimenta o espírito, isso treina ele. Igual, você falou, pô, sou ateu. Beleza, você consegue passar um tempo na natureza, você consegue ajudar as pessoas. Mas ainda assim, não, eu acredito em Deus. Pô, aí tem várias formas de você também seguir esse caminho de alimentar o espírito. Por exemplo, uma das formas de alimentar o espírito, sei lá, para quem não é ateu, ouvindo. Ouvindo, hoje em dia tem um monte de podcast, como tem esse seu, tem podcast sobre espiritualidade, tem podcast sobre autoconhecimento, sobre empreendedorismo. Isso aí alimenta. Isso aí alimenta. Isso faz com que aquela vozinha, aquela pessoa que não tinha coragem, vai começando a se tornar aquele leão que você falou. Que a pessoa vai descobrindo. Só que para isso ela precisa primeiro começar a acreditar nela. Como que você vai fazer isso? Tirando ela da zona de conforto. Por exemplo, igual, eu uso muito a leitura, porque eu gosto de ler e eu sei a importância que ela tem.
Então, ou seja, por exemplo, eu pego um livro, em vez de eu falar para a pessoa ler um livro, quando a pessoa passa comigo, em vez de eu falar para a pessoa ler um livro, eu falo para ela, lê um capítulo e a gente vai falar sobre ele. Eu já estou induzindo a pessoa a sair da zona, tipo, sair da zona de conforto dela, que é uma rotina, um dia a dia, aquilo algo que ela não está acostumada, talvez. Então ela para e decide, não, agora eu vou fazer isso. Aí, quando ela vai ver, de capítulo em capítulo, ela vai criando curiosidade sobre aquele assunto. Porque, igual, tipo, dentro do método, eu uso um livro para poder indicar os capítulos para a gente começar a entender um pouquinho a melhor definição de propósito e a importância que tem no corpo, mente e espírito, que chama Mais Esperto que o Diabo. Já leu ou ouviu falar? Já, claro. Eu escuto muito podcast, né? O Joel J é um cara que ele sempre fala, cita livros. Você já ouviu falar? Já, eu Joel. acompanho, eu ouço ele também. Inclusive, tem um podcast, tem um episódio dele que eu uso também, que eu mando para os meus atletas para eles poderem ouvir, para eles poderem ter um conhecimento maior. Que é um que ele entrevistou uma psicóloga, chama Fernanda Tochedo. Você viu? Não, cara. Isso é engraçado, né? Porque eu sempre mando para meus amigos, hoje sócios, que a primeira reunião eu botei um podcast, um pedaço de um podcast do Joel J. E eu tava conhecendo a galera, eu falei assim, ó, galera, eu acho que pra gente trabalhar bem, eu acho que a gente tem que escutar esse podcast aqui e seguir o que ele tá falando, sabe? E aí você falou isso e ainda falou, pô, escuta, ele chamando um psicólogo, né? E hoje eu tô te chamando aqui para ajudar a galera. Só para eu não esquecer que quando você estava falando, você trouxe muita citação para ajudar o teu atleta, mas como psicólogo. Pouca gente aqui que assiste nosso podcast tem acesso a um psicólogo, mas muita gente é professor. Como eu, como professor, poderia estar auxiliando meu aluno a se tornar leão, sabe? Porque eu Primeiro, tenho um aluno que ele lê muito, ele é muito bom no treino, muito bom mesmo. Chega na competição, cara, o beiço dele fica branco, ele não consegue. Assim, ele é muito bom mesmo no treino, é um leitor, mas na competição, cara, e eu não posso falar que ele é peidão, porque ele é muito brabo. Só que na competição ele começa a ficar com o beiço branco e não consegue performar. Então, eu, como professor, quais ferramentas eu utilizo para auxiliar meu aluno? você trouxe até um exemplo aí para mim aí do teatro, né? Que você falou que para controlar, trazer a emoção, o que você precisa fazer? Respiração. Começar a trabalhar a respiração com ele. Quer trabalhar a respiração e alimentar o espírito? Faz uma aula com ele na natureza. Leva ele para realmente ter uma aula ali, leva um tatame, ter um momento seu com ele ali. Cativa ele a ter momentos sozinhos de conversas com ele mesmo. Porque é o que eu falo, tipo, esse beiço branco, estômago embrulhando, coração acelerado, boca seca, travar a garganta, isso tudo é a respiração curta que gera no corpo. E quando tem um ambiente, aí eu tenho visão me acuando, eu tenho audição me acuando, eu tenho a respiração que já está me desesperando, junta tudo isso, a pessoa trava, como é que vai funcionar? Você entende? Agora você começa a trabalhar a respiração com ela. Por exemplo, você põe ela numa situação difícil e pede para ela respirar devagar. Ou então acabou a luta, acabou os treinos, você faz uma técnica de respiração para a pessoa controlar a respiração e baixar o batimento cardíaco. Porque é o que eu falo, não adianta você conhecer a técnica de respiração e querer aplicar no nervosismo, na crise. Você tem que treinar no dia a dia, porque aí a crise nem vem. E esse é um ponto importante. Pô, ele tá travando. Vou começar a trabalhar a respiração com ele. Começa a aplicar algumas técnicas. Por exemplo, tem uma respiração que chama Kapalabhati, em sânscrito, que na neuropsicologia, na neuroyoga, é uma hiperventilação. O que você faz? Você ativa o seu corpo, hiperventilando ele, sem encher ele de oxigênio. Então, Isso tipo, você vai... pós-luta ou pré-luta? Isso pré-luta. Pré-luta, Isso né? pré-luta. É. O Porque nessa surfista, respiração. surfista de Oi? onda grande, né? Os surfistas de onda grande fazem isso, né? É, exatamente, só que é pelo nariz, não é pela boca. Então, ou Ah, tá. seja,
Tipo assim, isso hiperventila o seu corpo, isso te dá oxigênio. Então parece que a sensação de respirar você não precisa se preocupar mais com ela, porque você já está oxigenado. Então, quando você pega essa respiração, por exemplo, o que eu sugiro para os meus atletas? Faz a respiração na área de concentração e marca o tempo que você vai prender. Porque eu peço para fazer a preparação para a respiração, a respiração e prender o ar, para ir expandindo a capacidade pulmonar do atleta. Então, ou seja, quando ele faz e prende sem a respiração, ele fica ali 40 segundos, 30 segundos. Quando faz a respiração, isso passa para 1 minuto e 20, 1 minuto e meio. Isso ele já sente a confiança dele mesmo ali. Ele já venceu o tempo dele. Você entende? Ele faz uma sem a respiração e uma com. A hora que o tempo dobra, ele já ganhou confiança. Ele, pô, sou capaz. E outra, do momento que o atleta chega na competição até o momento que ele vai para a beira do tatame para esperar para ser chamado para entrar, o corpo dele está acumulando energia. Das coisas que ele vê, das coisas que ele ouve, isso vai travando ou liberando ele, ou relaxando ele. Então, ou seja, quando bloqueia muito, ele já entra travado. O que eu peço para o atleta? Movimenta. Aqueceu o corpo ali na área de concentração. Chegou na beira do tatame, movimenta. Solta o corpo, bate o braço, pula, senta de cócoras, se movimenta. Mas usa o movimento para aliviar a tensão do corpo e entrar com o corpo relaxado, presente, fluido. E isso muda tudo na pessoa. Só que isso precisa ser treinado. Não dá para só, pô, sei fazer respiração, vou usar na competição. Não, você precisa, pô, peraí, treinar no dia a dia. É a mesma coisa que eu falar assim, pô, agora eu sei fazer armlock, sei fazer triângulo, sei passar a guarda, eu vou lutar um mundial. E não vou treinar. Eu sei fazer essas 3 coisas, vou lutar um mundial. Isso faz com que, pô, eu chego lá, eu me frustro, eu não vou ganhar. É um mundial. Então, ou seja, a respiração é a mesma coisa. Se você trabalha ela lá, você consegue estar presente. Igual, o que eu faço no campeonato para ajudar o atleta para que a primeira luta dele seja na cabeça, seja na mente, seja com a atenção. Eu levo comigo uma ampulheta. Essa ampulheta que ela tem 5 minutos. Lá, eu peço para ele, você vai virar, você vai focar só na areia caindo e você vai controlar o ritmo da sua respiração. Ela não pode acelerar muito e nem diminuir muito. Tem que ter um ritmo constante. Então, por 5 minutos, você só vai olhar a areia caindo e respirar e se concentrar nessa respiração. Você vai abandonar o público, você vai abandonar onde você está, você vai esquecer de tudo isso aqui, ó. Porque o ambiente de competição é um ambiente hostil. Tem torcida contra ele durante a luta, tem torcida a favor dele durante a luta. Quando ele está focado aqui, ó, é como se ele tivesse focado na adversária dele. Então a primeira luta ali já aconteceu na cabeça. Porque todo mundo que faz isso aqui, a primeira coisa que eu pergunto é: foi difícil? A pessoa, no começo. Todo começo de luta é difícil. Só que se você faz esse exercício, você já entra 100% pronto. Essa dificuldade de se adaptar ao desconforto, você já fez com a ampulheta. Abandonando o público, se concentrando na areia e no ritmo da respiração. Você não está pensando em outro lugar, você não está pensando onde você está, para onde você vai, o que você vai fazer. Você está pensando em manter esse ritmo. Entendi. Entendeu? Cara, a gente está aqui pulando etapas, né? Eu queria saber como é que você falou que novo, né, na parte que você estava lidando com a pressão, você entrou no jiu-jitsu. Mas conta mais do seu início com jiu-jitsu e depois como você se conectou a atletas para estar trabalhando diretamente com eles, de alta performance. Legal. Bom, vamos lá. Eu comecei no jiu-jitsu na adolescência, porque por conta dessa pressão da minha família, de todo mundo ser advogado, de eu mesmo me cobrar em continuar aquilo ali, acabou que ficou uma bagunça na minha cabeça. Então eu não sabia o que eu queria, para onde que eu ia, o que eu fazia, mas eu tinha o direito, então tipo meio que eu sabia que se eu fizesse o direito, pelo menos dinheiro eu ia ter ali, não ia passar fome. Então, pelo que eu via do momento, parecia fazer mais sentido. E durante esse percurso, eu sempre treinei o jiu-jitsu depois que eu entrei. Depois que ele me ajudou verdadeiramente ali a regular minha cabeça, entender que, tipo, o direito era um começo, era um meio, mas não era um fim. Aí, tipo, o jiu-jitsu foi começando a me transformar por dentro. Aí foi quando eu, tipo, eu fiz o direito, me formei,
e comecei a psicologia. Porque aí na psicologia eu já sabia que eu queria trabalhar com atletas de jiu-jitsu e trazer o jiu-jitsu de volta para a minha vida. Porque eu estava sempre parando. Eu estava estudando, por exemplo, fazia direito, era em outra cidade. Então, como eu estava sempre estudando, eu não consegui chegar nem na faixa preta. Hoje eu sou roxo. Mas eu tenho a intenção ainda de chegar na faixa preta. Por conta de estudo, às vezes parava para fazer pós-graduação, fiz outra faculdade. Então, acabava que, por questão, como eu falei, de horário, ficava muito difícil de equilibrar tudo. Mas ainda assim, quando eu consegui, me alinhar ali na psicologia, definir que era verdadeiramente o que eu queria, era ajudar o atleta, era desenvolver uma forma de que o atleta conseguisse trabalhar o mental dele, desbloquear essas travas aí que ele acaba gerando durante o percurso da carreira dele ali. Eu comecei a direcionar isso. Aí o que eu fiz? Eu me formei em psicologia e já fui direto para as minhas pós-graduações. E eu trabalhei para conhecer um pouco mais também ali da prática do psicólogo. Eu também atendi pelo SUS, numa cidade perto da minha aqui. Só que lá não tinha nada a ver com atleta. Lá eu atendia pelo SUS mesmo. Lá eu Como é que atendia foi? casos mais sérios. Oi? Como é que foi a experiência de trabalhar no SUS? Foi muito bom, porque lá foi onde eu verdadeiramente aprendi. Lá para mim foi um laboratório, irmão. Porque lá eu pegava, não era coisa simples, era caso sério, era pessoa que vinha, era menor que vinha do conselho para acompanhamento, era menor que estava em liberdade assistida. Então era caso, de menina de 15 anos grávida. Então lá eu comecei a pegar umas coisas sérias mesmo. E, as minhas pós começaram a me ajudar nesse trabalho. Porque eu Você estava aplicava fazendo um técnicas. É, trabalho isso, do SUS com a pós, isso, concomitantemente. isso, porque eu ainda não conseguia direcionar direto para o atleta, eu precisava me manter também com a psicologia e pôr em prática o que eu estava querendo aprender ali. Então, com o hospital, foi verdadeiramente meu primeiro laboratório ali, que eu consegui, colocar práticas da minha pós-graduação, que era voltada para o esporte, em caso de pessoa que não é atleta, em outros problemas, e consegui regular, consegui ajudar as pessoas, tive um resultado muito positivo lá em Queluz. Então, assim, foi uma parte importante da minha vida ali também. Só que quando eu terminei a terceira pós e comecei a desenvolver esse método, o que eu fiz? Eu precisava mostrar esse trabalho. Aí eu comecei Antes, a. antes de você entrar nesse trabalho, eu quero saber mais sobre o SUS, para eu não perder aqui o fio. Muita gente critica o SUS, fala da sucateamento do trabalho público, né? O que você tem a dizer sobre a psicologia no SUS? Cara, é assim, é que cada município tem a sua própria forma de trabalhar isso. A minha experiência como psicólogo do SUS na cidade que eu trabalhei, no município que eu trabalhei, que foi em Queluz, foi muito positiva. Assim, exigia bastante de força de vontade da minha parte. Exigia bastante, mas ainda assim, era um trabalho regular. Por exemplo, se a pessoa precisasse de psicólogo, ela arrumava um encaminhamento, ela ia lá, dava o nome dela e ela ia para uma lista de atendimento. E comigo essa lista girava. Então ela tinha o atendimento dela. Então, assim, eu sempre tive um resultado positivo e um retorno positivo com o SUS, porque eu fazia a minha parte. Você entende? Então, assim, tinha uma lista, eu cumpria aquela lista. Então, eu dava atenção para os pacientes, eu conseguia renovar aquela lista cada vez mais. Eu trazia atividades novas, por exemplo, como eu sou instrutor de yoga, eu trazia encontros para os meus pacientes, porque lá era muita gente que eu atendia. Então, uma vez no mês eu fazia um encontro, uma palestra, um treinamento, eu fazia algo para poder cativar que eles cuidassem melhor de si mesmos. Pô, Tudo legal. trabalhando corpo, mente e espírito. Às vezes com uma atividade lúdica, com uma aula de yoga, com uma prática de respiração. Às vezes fazia um encontro para assistir um filme e depois trabalhar sobre aquele filme, em caso específico. Por exemplo, um que eu usei lá foi aquele filme A Baleia. Você viu? Ainda não. Então, usei para poder. Perdão. Usei para trabalhar, usei esse filme para poder trabalhar lá. Então, assim, foi muito legal a minha experiência com relação de trabalho no SUS. Eu não tenho o que reclamar, porque, como eu falei, eu fazia a minha parte. Eu amo psicologia.
E o que eu puder fazer para isso, tipo, para ajudar as pessoas a trabalhar a parte mental, eu tô aqui para isso. Maneiro. Maneiro. E aí você foi para a terceira pós, foi essa em relação ao yoga? Não, a terceira pós foi a terapia cognitivo-comportamental de alta performance. Eu fiz Tem. as três. A de Aí yoga que foi qual? E por que a de essa de yoga yoga? foi, Você já fazia a de yoga? Você yoga já foi no praticava? período da faculdade. Foi no período, enquanto eu estava fazendo faculdade, eu fiz o curso de yoga. Ah, Foi sim. antes de formar psicólogo, eu já tinha a formação de yoga. A formação da pós ou a formação de yoga mesmo, de yogi, ser yogi? De yoga, de ser neuro-yogi, que é a minha formação. Porque tem o yogi de, tipo, dos estudos religiosos, do sânscrito. A minha Sim. formação é em neuro-yoga, que é com Explica base um pouco mais pra realmente na... gente. Oi? Explica um pouco mais pra gente sobre o neuro-yoga. O neuro-yoga, a gente explica os benefícios das práticas tradicionais do yoga com base no funcionamento do corpo. Por exemplo, você conhece a postura invertida do yoga? Algumas, A invertida. tipo cabeça para baixo, É, sim, isso. Então, bananeira, essa postura, não, não é a bananeira é outra. de É, cabeça essa no chão. você põe, tipo, você faz um triângulo Sim, aqui. sim, conheço. Isso, exatamente. Essa postura, por exemplo, como que ela ajuda o atleta? A explicação do Neuro Yoga dela é que a gente explica como que funciona você por dentro na postura. Por exemplo, qual o benefício da invertida você praticar ela? O movimento natural da respiração é esse aqui, ó. Esse aqui é meu diafragma empurrando meu sistema digestório para baixo. Então, isso aqui é eu respirando. Só que o diafragma é um músculo. O que acontece com o músculo quando eu não fortaleço ele? Ficar fraco. Ele atrofia, ele reduz o movimento, ele enrijece. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, o diafragma não faz força aqui. E a tendência da nossa respiração é encurtando, que é o que eu falei para você que traz malefício. Ansiedade, estresse, aflição, inquietação. Então, com o passar do tempo, se eu não fortaleço o diafragma, a tendência é ir encurtando a respiração. Na postura, o que acontece? Todo o peso do seu sistema digestório fica em cima do diafragma. Quando eu pratico uma respiração profunda na invertida, que é encher completamente o peito e esvaziar completamente o peito, o meu diafragma tem que levantar o peso do meu sistema digestório resistir o peso quando encolhe. Quando eu encho, levanta. Quando eu esvazio, resiste. Quando eu repito, isso aqui vira uma academia para o meu diafragma. Isso expande ele. Porque o que acontece com o músculo quando eu fortaleço? Ele cresce. Quando ele cresce, isso gera mais espaço. Isso gera mais espaço para a gente poder respirar. Isso traz para mim como reflexo positivo, mais gás durante o treino, uma resistência maior em posição de sufoco. Por quê? Meu diafragma está maior, então eu consigo inspirar mais ar. E automaticamente, numa situação de desespero, seu corpo já não encurta mais a respiração, porque ele tem espaço para respirar. Então você começa a ter decisões mais assertivas, porque agora a sua respiração está mais equilibrada. Fez sentido? Claro, mais oxigênio no cérebro, né? Uma Consegui série explicar um pouquinho do que é o neuroyoga. Então, tipo, a gente usa as mesmas práticas. Tipo assim, eu trago algumas posturas em específico para quem é passador, para quem é guardeiro. Então, tipo, com a explicação no funcionamento do corpo. Pô, que maneiro, cara. E você compete também ou não? Não, eu vou começar a competir agora. Eu vou disputar o brasileiro aí no Rio, sem kimono. Ah, você prefere sem kimono, treinar sem kimono do que Eu gosto mais. Eu gosto maneiro. mais. Você tem competido alguma coisa? Tem. Como é que é a sua vida de Não, eu psicólogo treino. competidor? Oi? Como é que é a sua vida de psicólogo competidor? Como é que você lida com seus anseios, com seu treinamento? Como é que é? Você tem competido? Tem uma carreira assim, amador mesmo? Você compete? Entendi. Então, eu vou começar a competir agora. Eu já competi, mas eu tinha 14, 15 anos e era competição pequena aqui de perto da minha cidade mesmo. Aí tu vai Agora que lutar lá eu. pro brasileiro?
Oi? Aí tu vai lutar logo o brasileiro, É. tem que Mas, lutar tipo umas assim, competições eu pequenas. treino. Eu treino. Não deixei de treinar, não. Eu treino. 3 a 4 vezes na semana, quando tem um Open Match no sábado lá, eu tô também. Então, de 3 a 4 vezes na semana eu treino o jiu-jitsu, faço uma preparação física também 3 vezes na semana. Então, assim, eu não tô parado, eu tô me preparando para disputar o brasileiro. Não, mas é que é o brasileiro, né? Um campeonato grande. Então, eu, como Sim. professor, não como psicólogo, as malandragens que a gente aprende nas competições vem com a experiência de competições, né? Então, assim, eu te indico competir algumas competições pequenas, um Rio Fall, que vai ter várias competições pequenas, porque não adianta você estar com a mente boa, uma técnica apurada e faltar experiência, né? Isso conta muito na competição. Às vezes você tá com a cabeça boa, tá bem treinado, mas teu adversário, a gente fala malandragem, né? Entrou na hora certa, em queda ali, indo para fora, fez a vantagem, depois segurou a luta inteira. Tem uma série de coisas aí que Sim. Freud não explica. Que a gente só aprende no tatame mesmo. Não, faz Exatamente. sentido. Então, a ideia é, tipo assim, eu quero disputar o brasileiro, mas como você falou, tipo, isso é uma boa ideia também. Tipo, eu posso começar no São Paulo Open ali, ou no Rio Inter, que vai ter também agora. Posso fazer esses dois aí para poder preparar para chegar no brasileiro sem kimono mais preparado também. Mas assim, é o que eu falo, tipo assim, igual esses momentos de tensões, igual disputar um campeonato. Cara, é difícil disputar um campeonato, mas experimenta falar para uma. Tipo, igual eu fui dar palestra lá no Dream Art, experimenta falar para um monte de campeão, irmão. Você entende? Também tem o seu nível de tensão. Não é, tipo, são áreas diferentes São com áreas tensões. diferentes, brother. Não Sim, adianta. Por exemplo, eu sou competidor de alto nível, né? Então, fui vice-campeão claro. mundial ano passado, esse ano ganhei categoria absoluta do europeu. Então, tô acostumado a lidar com pressão. E aí eu fui disputar o Mister Brasil agora, como modelo. Brother, eu já fui oficial do Exército, dou aula desde os 18 anos de jiu-jitsu. Então eu sei falar em público, eu sei me comunicar, faço teatro, então tô me apresentando para umas pessoas. Cara, eu na hora da pergunta final senti minha boca mexendo sozinha, sabe? Eu senti uma pressão. Então eu tô acostumado, pô, eu servi, fui para a fronteira, a gente trocou tiro lá na fronteira. E eu lembrei até agora, tem um policial que treina com a gente, o cara troca tiro direto e ele não compete. Ele fala, cara, não gosto, me sinto mal competindo. Então são tensões diferentes. O cara troca tiro com bandido, irmão, sabe? E na competição ele não consegue. Não sei se isso tá te deixando mais nervoso, mais tenso, Não, tá tranquilo, tá em paz. mas consegue entender que você só fica tranquilo, mesmo você dando palestra para campeões, você só fica tranquilo na competição, entre aspas, tranquilo, né? Se você tem a prática de estar ali na competição, né? Não, Então, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Tipo eu não assim, concordo com esse argumento de experimenta dar palestra para vários campeões. Isso vai me deixar mais tranquilo na hora da competição. Nem sim. sempre, não acho. Eu, sabe, não concordo. Sim, não, tudo bem. Mas é o que eu falo, tipo assim, não é que é a mesma coisa. Mas o nosso cérebro, tipo assim, ele tem, por exemplo, como eu falei, a respiração interfere muito. Então, tipo assim, eu posso entrar numa competição sem saber a malícia da competição. Mas eu não vou deixar, tipo, eu não vou sair mais frustrado ou menos frustrado. Eu vou Claro. conseguir competir tranquilo ali naquele ambiente, vou conseguir lidar com aquele ambiente, sem, por exemplo, uma pessoa que chega lá e trava, fica com a boca branca. Sim, sim. Entendeu? Eu vou conseguir impor o meu jogo, eu vou conseguir estar presente ali para fazer o que eu tô para fazer, independente. Porque, tipo assim, não importa se é numa palestra, se é numa competição, quem vai mandar no seu interno é a sua respiração. Então, tipo assim, a tranquilidade, ela não é, tipo, do ambiente ou da atividade que eu vou praticar, mas é de dentro para fora. Então é Entendi. sobre isso que eu falei. Então, tipo assim, não quer dizer que, pô, é a mesma coisa. Não foi isso que eu quis dizer. São tensões diferentes, mas, porém, o controle volta no mesmo. Porque Sim, quem continua controlando a sua mente é a sua respiração.
Então não importa se você está trocando tiro com bandido, se você está trocando tiro na fronteira, se você está ali só por estar ali, mas se você consegue controlar e entender um pouquinho melhor sobre a sua respiração, você consegue controlar o seu estado interno na situação. Fez sentido? Sim, claro, Consegui fez. me esclarecer melhor? Não quis dizer que é a mesma coisa. Eu sei que são coisas diferentes, mas porém o seu estado de espírito que é o que conta. Porque a forma que você vai enfrentar trocar tiro, a forma que você vai enfrentar lutar uma competição, a forma que você vai enfrentar dar uma palestra, depende de como você está por dentro. Fez Entendi. sentido? Sim, claro, Consegui pô. Consegui, esclarecer? sim. Tá, beleza. A gente tava falando sobre você tá querendo competir no jiu-jitsu e tal, mas e como é que você fez contato com essa galera, né? Ah, sim, verdade. Então, voltando. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a mostrar o meu trabalho através de vídeos. Então, assim, eu tenho um amigo que é faixa preta no Catar, eu tenho um amigo que é faixa preta na Austrália. Aí eu gravava vídeo e mandava para eles, e eles mandavam em grupos, grupos de WhatsApp, grupos disso. Aí as pessoas começaram a me procurar. Aí eu comecei a pôr em prática essas técnicas que eu desenvolvi com esse método, que é leitura, pintura, é respiração, postura, a definição de metas, entender melhor o funcionamento do seu corpo, que você é corpo, mente e espírito. Aí eu desenvolvi 4 princípios: responsabilidade, clareza, propósito e constância. Aí eu comecei a desenvolver técnicas que você aplica esses 4 princípios em corpo, mente e espírito. E essas técnicas foi o que chamaram outras pessoas. Por exemplo, a pintura atraía pessoas, queria saber, pô, mas como que funciona? A respiração, a própria invertida. Então, ou seja, ali eu comecei a mostrar mais esse trabalho, que existe algo e tal. Aí foi abraçando mais pessoas foram querendo conhecer, foram querendo isso. Até igual, tipo, chegou, tipo, a Ingrid Alves, lá do Dream Art, foi onde eu dei palestra, veio falar comigo querendo entender um pouco melhor desse trabalho. Inclusive, ela era uma pessoa que eu era fã, inclusive. Então, tipo assim, eu gostava, tipo, já acompanhava o trabalho dela, já acompanhava as lutas dela. E quando ela veio mandar mensagem para mim, irmão, tipo, foi emocionante, porque, tipo, tô começando a desenvolver, mostrar o trabalho, e, tipo, uma pessoa que é referência para mim, tá me buscando, querendo conhecer, saber como é que é. E outra, tá comigo até hoje, é porque, tipo, realmente tem feito alguma diferença, tem ajudado pessoas. Então foi Sim, assim que ela eu fui ganhou o europeu conseguindo. esse ano, né? Oi? Ela ganhou o europeu esse ano, né? Ela tá Ganhou o brava. europeu esse ano. Então, ou seja, tipo assim, isso foi me conectando mais no mundo do jiu-jitsu. Eu também tive a oportunidade de conhecer o Dr. Eduardo Turres, você conhece? Eduardo, Turres. da onde? Ele é aí do Rio, ele é um advogado. Não, não conheço, cara. Não Ele é um lembro. advogado que tipo, ele é um grande apoiador do esporte. Então, assim, ele patrocina vários atletas. E aí, tipo, eu mostrei para ele meu trabalho, apresentei e tal. Aí, tipo, ele colocou alguns atletas dele para passar comigo, que também estão trazendo resultado, que também está levando o meu método adiante aí, levando para as pessoas, que também está alcançando mais gente, tá, tipo, porque o resultado, irmão, tipo, ele vem quando a pessoa verdadeiramente se sente bem e entende a diferença de ganhar e vencer. Se eu te perguntar hoje, qual que é a diferença para você de ganhar e vencer? Eu acho que eu sei porque eu ouvi essa semana o Joel J falando sobre isso, né? Ele, você vencer, você ganhar alguma coisa não significa que você é um vencedor. E depende do estado de espírito do que você está vivendo naquele momento, né? Então, eu ganhar uma luta não quer dizer que eu sou um vencedor da vida, sabe? Eu vou, Então, eu vou colocar para você de uma forma mais prática isso que você acabou de falar. Quando você ganha de alguém. Então pode ser que você pegou a pessoa num dia ruim, tá machucada, não sei. Então quando você ganha, sua competição é sempre contra o outro. Quando você vence, a vitória, a competição é contra você mesmo. Então às vezes, igual você falou, nem sempre quem ganha vence. Às vezes a pessoa só de estar pisando no tatame de uma competição é a já é uma vitória. vitória. Você entendeu? E aí que começa você realmente tipo, lutar com mais tranquilidade. Quando você enxerga qual é o seu propósito. Que é o que eu falo: responsabilidade, clareza, propósito e constância. Quando você começa a aplicar isso em corpo, mente e espírito,
as coisas começam a trazer esse resultado. Você começa a vencer algumas coisas. Você vence você mesmo todo dia, não é mais o outro. Aquela comparação, que é algo que também o atleta relata, me comparo muito com tal pessoa tá fazendo, e eu acho que eu tô fazendo um pouco. Aquela comparação acaba, porque a comparação começa a ser com você mesmo ontem. O que eu fiz ontem que eu posso melhorar hoje? Aí a comparação, ela, não é que ela vai deixar de existir. Não tem como. Assim como a ansiedade também não tem cura. Mas você lida melhor com ela. Fez sentido? Sim, claro. Então, isso acaba interferindo para o atleta que o quê? Ele começa a entender que o vencer vai além de ganhar. Então, Sim. isso é um ponto muito importante que a gente levanta também. E entender para onde eu tô indo é mais ainda. Porque É, de igual você propósito. falou, pô, você vai disputar um brasileiro, cara, luta um Open antes. Pô, se eu for para um Open, o meu objetivo ali vai ser verdadeiramente vencer? Ou vai ser conhecer o ambiente de competição, buscar essas malícias que você falou aí? É, tudo um pouco, né? Exato, eu vou querer vencer, porque é o que eu estou buscando ali. Mas se eu não ganhar o campeonato, eu venço aprendendo. A malícia que você falou, vivendo a experiência de estar em um ambiente que já é mais hostil. Então eu venci e eu aprendi de qualquer forma. O jiu-jitsu ou você ganha ou você aprende, né, mano? Sempre tem isso, né? Não só no jiu-jitsu, em tudo na vida. É igual eu falo, tipo assim, escolha. Escolha é um negócio muito importante. Toda escolha que a pessoa faz na vida está entre dois caminhos. Ou ela escolhe algo que quer, ou ela escolhe algo que vê. E o que vê, irmão, normalmente é mais fácil, parece, né? Que é mais fácil, parece que tá ali. Porque o que você quer tem um caminho muito longo. O caminho é muito duro. O caminho é pesado. Então, o que eu quero está muito longe e esse aqui está aqui agora. E isso é aí onde as pessoas se perdem na maioria das vezes. Porque, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo simples. A pessoa quer se alimentar bem. Ela tá com aquilo na cabeça. Quero me alimentar bem, quero me alimentar bem. Só que ela não se prepara. Vai chegar de noite, ela vai sentir fome. Se ela não fez uma marmita para ela comer saudável, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma comida ou ela vai pedir? Vai pedir, vai comer a besteira. Não é muito mais fácil? Mas é o que eu quero? Não. Então, ou seja, quando eu começo a entender esses dois caminhos, que eu preciso começar a buscar as coisas que eu quero, não que eu estou vendo, eu começo a caminhar com mais segurança. Aí aquele leão que você falou do espírito começa a verdadeiramente rugir ali na cabeça da pessoa. Porque ela sabe para onde está indo. Porque no caminho de para onde eu estou indo, por exemplo, eu defino, quero ler um livro até o final do ano. Um exemplo, bobo. Quero ler um livro até o final do ano. Eu vou ter que criar estratégias para isso. Pô, o livro, sei lá, tem 200 e poucas páginas. Quantos eu preciso ler por mês para eu poder chegar no final do ano e ler tudo? Quantos capítulos eu tenho que ler até o final do ano, em tantos meses, para poder ler tudo? Vou definir uma estratégia, definir. Aí eu vou pôr em prática. Eu vou lendo. Só que o que acontece? Imagina que na vida, eu defini um caminho aqui, eu tô aqui. Até lá tem um caminho, certo? Certo. Aí eu vou lá, tô caminhando, tô de frente com uma parede. Eu vou desistir do que eu quero porque eu encontrei com uma parede e voltar para trás ou vou aprender a pular essa parede? Aprender a pular. Pulei. Continuei caminhando, dei de frente com um lago, eu não sei nadar. E entre o que eu quero e onde eu tô, eu preciso aprender a nadar para atravessar esse lago. Eu tenho duas opções, ou eu volto ou eu aprendo a nadar. O que eu vou fazer? Aprender a nadar. Agora eu preciso apagar um fogo. Para chegar, só falta apagar esse fogo. Ou eu apago ou eu volto. O que eu faço? Apaga. Quando eu chego, eu já sei pular a parede, eu já sei nadar, eu já sei apagar fogo. Quando eu termino de ler o livro lá no final do ano, o conhecimento que aquele livro me trouxe, a vida não me tira. O resultado que ele me trouxe, pondo em prática aquilo que eu aprendi, a vida não me tira. Eu aprendi. Isso é uma, tipo, a parede, o lago, o fogo é derrota temporária. Só que o que acontece quando eu vou atrás de algo que a vida mostra? Pô, eu quero ler um livro lá até o final do ano lá. Mas a vida mostrou para mim que eu posso, sei lá, ouvir alguma coisa mais rápido, fazer alguma coisa mais rápido, sei lá. A vida vai mostrar diversas coisas para mim para me distrair do que eu verdadeiramente quero. Vamos supor que eu escolhi algo lá que a vida me mostrou. Tá aqui. Eu tô aqui. Vou usar essa pureza aqui como exemplo.
Eu vou nesse caminho aqui passar por dor, sofrimento, sacrifício, tristeza. Vai até ter felicidade, senão eu não ficava aqui. Só que quando eu chego, quem me mostrou esse caminho foi a vida. O que a vida faz? Ela tira de mim aqui e mostra lá na frente de novo. O que aconteceu comigo? Você caiu, perdeu. Literalmente, eu fracassei. Só que eu fracassar é ruim, mas é bom. Porque enquanto eu tô aqui, ó, eu vou bater de frente com Deus e com o mundo, que é aqui que eu quero bater de frente com Deus e com o mundo, que é aqui que eu quero chegar. Quando eu caio, eu começo a olhar para outros lados. Que aí vem a pergunta que eu te faço agora. O que muda uma pessoa que persiste para uma que não desiste? Qual a diferença de um e de outro? O que muda de uma pessoa que persiste Para e uma uma que não desiste. persistir não significa não desistir? Não, é diferente. Não sei. A pessoa que persiste, ela vai persistir por um caminho. Ela vai persistir que esse é o caminho que vai me fazer chegar. A pessoa que não desiste, ela aceita que não existe só um caminho. Que eu vou errar caminho, que eu vou ter que voltar em caminho, mas eu vou ter que encontrar a solução. O cara que fez o avião, irmão, o cara que fez o avião, ele acreditou no começo de tudo, ele quer definir uma meta. Eu quero levar o homem de um ponto no outro pelo céu, mais rápido. Esse é o objetivo dele. Ele, para conseguir uma forma de dar certo, ele descobriu milhões que não davam. Então, a pessoa que persiste, às vezes está batendo cabeça, está dando burro em ponta de faca, persistindo por um caminho. Quando ela aceita que não é aquele, que tem outros que faz chegar também, ela começa a olhar para outros lados e caminhar com outras perspectivas. E outra, ela só vai buscar esse outro caminho quando ela fracassa. Porque você nunca vai descobrir alguém que se encontrou sem estar perdido. Não tem como. Eu É, a só me gente, encontro depois que eu me perco. Aí eu começo a verdadeiramente começar a buscar caminho, trilhar atalho, fazer isso, fazer aquilo. Porque se eu for ficar correndo atrás das coisas que a vida mostra, eu vou estar sempre me frustrando e vai ser uma frustração diferente. E vai estar sempre a um passo de mim e eu nunca chego. Agora, quando eu defino o que eu quero, tudo no caminho não é fracasso, é derrota temporária. Me traz um aprendizado que eu vou levar e eu vou precisar usar lá na frente. o Kobe Bryant sempre fala, né, que o fracasso não é o oposto de sucesso. O fracasso faz parte do sucesso, é o caminho para o Exato. sucesso. Exato. Então eu falo isso para todo mundo. Não tem como você se encontrar sem se perder. Tá me Sim. ouvindo? Tô te ouvindo aqui, tu ficou parado. É, cara, profundo. Você falou ali da Ingrid, que era uma menina que você é fã, admirava o trabalho dela, ela te contactou. Você, hoje, como psicólogo, quem que você gostaria de trabalhar, né, primeiro? E qual é o teto da sua profissão? Onde você gostaria de chegar dentro da sua profissão? Cara, isso, Duas isso é muito perguntas. legal. Isso é muito legal. Essa pergunta é muito, muito legal de responder. Porque, assim, é o que eu falei, a vida é uma construção. A gente se constrói todos os dias. Então, assim, para mim não existe um teto. Tipo assim, eu quero levar esse método para onde eu puder levar. Para qualquer pessoa que eu puder alcançar. Igual você perguntou, pô, tem algum atleta como referência que você queria atender? Isso, lógico que tem. Mas assim, aonde eu puder estar levando o meu trabalho, onde eu puder estar trazendo essas clarezas de pensamento que a gente teve aqui nessa troca de ideias, eu quero estar levando. Mas um atleta que eu tenho assim como referência que queria atender seria o Diego Pato, que é um cara que eu, tipo, o jiu-jitsu dele eu acho diferenciado. É um cara que tem uma mente diferente também. Você vê pela postura, pela rigidez do cara ali. Nicolas Meregali é um cara que eu sempre quis muito conversar ali, poder ter essa troca aí sobre parte mental, poder conversar, entender um pouco melhor. É um cara também que eu tinha vontade de atender. E com relação a teto, irmão, realmente não existe. Tipo, igual, hoje, o que eu faço para poder ajudar as pessoas? Eu tenho o acompanhamento, eu tenho, tipo, a consulta
a consulta privada ali, por exemplo, não é o plano em si completo, mas ela consegue ir fazendo no passo a passo ali o acompanhamento. Eu tenho uma Psicobox, que é um kit, onde a pessoa tem tudo que ela precisa para trabalhar corpo, mente, espírito ali, dentro desse kit que vai ampulheta, vai garrafinha de água, um caderninho, um livro de mandala para pintar, lápis de cor, uma camisa. Então, tipo, vai um livro, que é o livro mais esperto que o diabo. Então, tipo assim, a ideia é realmente, pô, levar isso para as pessoas. É tocar, tipo, aí no mínimo 1 milhão de pessoas aí com esse trabalho aí, tipo, alcançar bastante atleta, transformar bastante vida, principalmente, que é o mais importante. Então, é uma coisa que são atletas que eu queria trabalhar e um pouquinho aí de onde que eu quero ir, o que que eu quero construir dentro da psicologia. Como é Parar, que eu quebrar esse paradigma de que psicólogo é para louco, sabe? Sim. Ah, eu acho que hoje já está Mais bem ou transcrito. menos. É, Mais ou né? menos. Sim. Como é que eu tenho acesso a esse Psicobox aí? Cara, é só mandar direct no Instagram da clínica lá, você vai ter todas as informações, você vai ter o que que tem, como que funciona, porque vai um quebra-cabeça também nessa Psicobox, que a foto é você que escolhe. Então eu peço sempre que seja uma foto significativa, para que a pessoa só de olhar para a foto sinta algo. Então, para quando ela for montar aquilo ali, tipo, ela sinta verdadeiramente uma emoção, um sentimento fazendo aquela atividade. Então, qualquer, seja o acompanhamento, seja o acesso ao aplicativo, que a gente tem um aplicativo também de treinamento mental, que vai com as tarefas ali para a pessoa poder praticar e dar o feedback, ela tem um acompanhamento pelo WhatsApp ali, daquelas tarefas que ela faz dentro do aplicativo. Então, você vai entender tudo, só chamar a gente no direct, que você vai conseguir ter todas as informações que você precisa para começar esse trabalho mental. Legal. Psicólogo tem psicólogo? Tem. Tem que ter, irmão. Não tem como você deixar a casa das outras pessoas em ordem se a sua não tiver. Você faz terapia com alguém? E é exatamente o que eu falei. A terapia, ela não é eterna. Ela não é uma muleta, ela não é um remédio. Eu tenho a minha psicóloga que eu faço acompanhamento quando eu sinto que eu preciso, quando eu estou sobrecarregado com alguma coisa. Então, ela me acompanha já desde quando eu me formei. Então, ou seja, eu não faço toda semana intensamente ali, porque eu não tenho transtorno diagnosticado, como eu falei no começo, é as necessidades mais importantes, que é o transtorno. No momento, quando eu busco, é porque eu estou passando por alguma coisa, igual, tipo, uma nova fase, igual, tipo, hoje eu estou escrevendo um livro sobre esse método. Então, tipo, hoje eu estou passando com um psicólogo para poder me ajudar a alinhar um pouco esses pensamentos, porque tem muita coisa acontecendo agora na minha vida. E esse livro é uma das coisas, é um dos projetos que eu estou investindo bastante para poder fazer dar certo. Então, hoje eu estou passando por conta dessa nova fase na minha vida. Mas é essencial que todo psicólogo tenha psicólogo. Você não precisa estar em tratamento sempre, mas você tem que ter um psicólogo. Maneiro. Quem é o teu exemplo de psicólogo, assim? Quem é que você admira o trabalho, que você é o alfa não, né? O, es- o farol, teu farol. Quem é teu farol? A Cara, referência para você. Quem é a referência para você dentro da profissão? entendi. Cara, eu tenho uma referência que, tipo, ele é conhecido até porque ele é psicólogo do Mica, que é o Cássio Zanon. Você conhece? Ah, sim. Já vi na publicação dele lá, né? Então, tipo, ele foi um cara que quando eu me formei em psicologia ali, eu comecei a acompanhar o trabalho dele. Foi um cara que, tipo assim, meio que foi mostrando para mim que existia uma possibilidade de eu unir o jiu-jitsu com a psicologia. Aí eu comecei a enxergar ali que aquela luz ali, exercitei trabalhando a minha fé no meu espírito, a fé em mim mesmo, que é o que eu falo sobre o espírito, de que era possível eu chegar a trabalhar, tipo, realmente só com atletas, tá focado nisso, desenvolver um método. Hoje estou escrevendo um livro. Tenho várias formas de poder ajudar o atleta aí, como eu falei, tem a mentoria, e tudo isso veio ali acompanhando um pouco o trabalho dele. Que eu vejo que é um cara sério, é um cara que, tipo, ele tem um compromisso ali com os atletas dele de acompanhar, de estar presente. Então é uma referência muito importante para mim, o Cássio. Pô, legal, né, cara?
o nicho do jiu-jitsu, como engloba tanta coisa, né? E é uma profissão que. Uma profissão não, né? Porque são várias profissões dentro do jiu-jitsu, né? Como tem crescido o esporte, né, mano? E assim, eu acho que, ao meu ver, a gente só tá no começo, sabe? Sim. Tantas profissões que o jiu-jitsu tem englobado agora e surgindo profissões novas, né, cara? Dentro do E esporte. a preparação física, né? Algo tipo que hoje em dia tem várias planilhas aí de Sim, treinamento para sim. preparação física específico para jiu-jitsu, Conteúdo a online, nutrição. nutrição, psicologia, terapia, o professor particular, o empresário da roupa, fightwear, enfim, milhões de coisas que estão rolando hoje através desse esporte, né, cara? E que bom que a gente escolheu esse esporte, né? É bom você. É difícil viver do sonho, mas é bom também, né? É o processo, né? O que a gente estava falando. É difícil viver do sonho, mas é mais difícil não viver o sonho, né? É, tipo, acho que foi até o João Miau que falou isso, Viver o ou o sonho do Paulo, não outro. sei. Falou exatamente um negócio assim, tipo, um sonho custa caro, mas desistir de um sonho custa o sonho. Então, ou seja, tipo, às vezes a gente precisa realmente só alinhar algumas coisas para poder buscar e ir atrás. Que é o que eu falei, irmão. Tipo, eu fiz 10 anos de uma coisa que eu não gosto para hoje estar podendo aqui estar conversando com você sobre uma área que eu gosto, que eu me identifico e me especializei para isso. Então, tipo assim, eu venho de uma jornada que é pesada, que é o processo. É o processo. Que é o desconforto, é encontrar o conforto no desconforto. Show de bola. Aqui no nosso GFcast a gente tem um salve, cara. Só que não é só mandar um salve para alguém, não. É pra contextualizar esse salve. Essa pessoa tem que merecer e a gente gostaria de saber o porquê dessa pessoa. Boa, legal, vamos lá. Bom, o primeiro salve que eu queria mandar aí é para Bárbara Souza, da GF Team, que inclusive foi através dela que a gente se conectou aí, que eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, de estar levando meu trabalho para mais pessoas. Então, primeiro seria para ela. Segundo seria para a Ingrid também, que foi tipo, uma pessoa que viu meu trabalho, gostou, me deu a oportunidade de trabalhar junto com ela, acreditou em mim quando, tipo, tava lá começando algumas coisas. Então, tipo, me deu essa oportunidade também. É outra pessoa que merece um salve. Queria mandar um salve também aí pro Israel Baiense, pro Isaac Baiense, que foram dois também que abriram as portas para mim, para poder levar o meu método para dentro da academia deles, para os atletas dele, na semana do brasileiro. Então, tipo, você reconhece a importância ali que, pô, não faria isso para qualquer pessoa sem confiar no trabalho da pessoa. E, bom, acredito que é isso. Acho que são essas pessoas aí que eu deixaria um salve. Legal. A gente está chegando ao fim do nosso programa e a gente tem uma tradição aqui de você mandar uma mensagem que te ilumine ou que te motive, né? Ou uma mensagem ou um conselho para quem admira seu trabalho, para quem você acha que deveria escutar isso, que melhoraria a vida dessa pessoa. Você tem alguma mensagem que te motive ou que você motiva seus pacientes para mandar para a galera que está escutando a gente? Claro, claro. Bom, uma mensagem muito importante que eu queria deixar aqui é entenda que toda pessoa ela é corpo, mente e espírito. E aprenda a aplicar responsabilidade, clareza, propósito e constância nessas três áreas da sua vida. Quando você é responsável com você, você tem clareza dos seus objetivos, você tem objetivos e você faz até alcançar, você é capaz de conquistar tudo o que você almeja. Você só precisa começar a acreditar mais em você. Então acredita no seu corpo, acredita na sua mente, acredita no seu espírito e caminha com propósito, caminha com direção. Que se é o que você está buscando para você, você é capaz de chegar. Os Acho que essa seria a mensagem aí que eu queria deixar. Aprenda a Fabrício, treinar corpo, mente e espírito, né? Fabrício, obrigado, cara. Aprendi muito nessa conversa barra terapia barra. Fiquei muito feliz. É bom estar trazendo não só atletas aqui, né? Trazer pessoas de outra área que
eu sinto que eu aprendo muito, cara. E assim, logo depois que a gente termina, eu começo a escrever coisas que ficaram na minha mente e depois eu tenho que rever para fazer os cortes, né? Então eu tô trazendo 3 vezes para o meu cérebro isso que a gente acabou de. Toda essa 1h45 aí de trocação de ideia. E eu sinto que eu aprendo muito para trazer para minha vida nesses assuntos, cara. Então, sou muito grato de você ter entrado em contato comigo, né? Para a galera que está ouvindo, eu vou trazer pessoas de fora da equipe também, não só profissionais de outra área, mas também atletas de outra equipe, porque às vezes rola um ciúme, eu não fui convidado, mas fulano foi. Então, eu acho fundamental, porque o podcast é para a equipe, né? Então, olha, se a gente for pôr em prática tudo que a gente aprendeu hoje nessa aula, eu acho que agrega muito. Então, isso que eu tenho que falar para você, se agregou muito para a minha vida, espero que para as pessoas que estão escutando aqui, muito obrigado. Desejo todo sucesso para você quando você vier no Rio, vamos dar um treininho. Vamos, com certeza, faço questão. Competição, né? Esse brasileiro aí que tu almeja, já ganhei de preta, então posso te dar o toque também. Com certeza eu vou precisar. E é isso, galera. Vamos lá, continua comentando, curtindo. Espero que vocês tenham gostado dessa maneira diferente. Não é sempre que dá para a gente fazer no estúdio. Então, vou estar trazendo pessoas que estão nos Estados Unidos, pessoas que não estão no Rio. Eu acho que aproxima a nossa equipe também de quem tá fora, né? É legal a gente tá trazendo outras possibilidades. Eu sou o cara que não desiste, não sou o cara que persiste. Então, se a dificuldade é a distância, a gente achou um meio aqui para estar nos aproximando. E vamos embora. Jeff Tina, claro. Posso fazer só um convite? Fica à vontade, irmão. Bom, então deixa aberto aí um convite aí para quem está assistindo. Dia 16 de maio agora, eu vou estar dando uma palestra lá na Pirâmide Grappling. Então, quem quiser estar presente lá, só comparecer. Quiser mais informações, pode chamar a gente no direct do Instagram também, que a gente passa todas as informações lá sobre a palestra. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o treinamento mental, saber um pouquinho dessas técnicas que eu aplico aí, é só comparecer lá. Então é isso, galera. Vou estar deixando aqui embaixo o e-mail, Instagram, o contato do Fabrício. Vocês entrem em contato com o método dele, Psico Conhecer, vai ser bem. Eu acho que eu vou estar lá dia 16, vou dar uma olhada na minha agenda e aí a gente troca essa ideia. Valeu? Show! Um abraço, irmão. Tamo junto. Tamo junto, os.